Hoje, a nossa missão é explorar a essência das regras, das tradições e dos costumes do Brasil. E para quem nos ouve, já adianto que vai ser uma jornada bem inusitada. Com certeza. Porque, sabe, se a gente quer entender como o Brasil se organiza legalmente, socialmente, ou até na educação, ler relatórios econômicos ou olhar para o produto interno bruto não vai adiantar muita coisa. Exato. Para captar a identidade real de um país, é preciso olhar, para o que ele proíbe de forma bizarra ou o que ele ensina para as crianças. Pois é. E para isso, a gente tem aqui na mesa uma pilha de documentos fascinantes. Temos um artigo sobre as 10 leis brasileiras mais bizarras em vigor, um texto detalhando 10 costumes cotidianos que deixam estrangeiros perplexos. Esse dos costumes é ótimo. Nossa, muito! E, surpreendentemente, a gente tem também um caderno real de atividades do 5º ano do ensino fundamental. Ele vem da Escola Municipal Olavo Bilac, lá da cidade de Céu Azul, no Paraná. Olha, juntar essas 3 fontes parece aleatório, né? Mas elas estabelecem o tom perfeito. A gente percebe que o ecossistema cultural tem uma lógica interna muito própria. Ok, vamos desvendar isso. Porque eu quero começar pelas leis escritas. Tem coisas ali que parecem ficção. Ah, o realismo mágico puro nas câmaras municipais. Tipo isso. Por exemplo, em Biritiba Mirim, que é um município do interior de São Paulo, teve um projeto de lei que proibiu os moradores de morrer nos finais de semana. O famoso projeto de lei 1620, lá de 2005. Isso, eu fico pensando como exatamente se aplica uma multa por morrer. Sabe, é como proibir a chuva porque a prefeitura esqueceu de comprar guarda-chuvas. O que é fascinante aqui é que, à primeira vista, parece que a prefeitura perdeu o contato com a realidade. Totalmente. Mas, quando a gente analisa o contexto, tem um mecanismo pragmático aí. O cemitério da cidade estava operando além do limite. Tava lotado, não tinha mais espaço para ninguém. Caramba! E, ao mesmo tempo, a prefeitura estava com um pedido de licença ambiental travado há muito tempo no governo estadual. Eles não podiam expandir o cemitério. Então, a lei foi um grito de socorro. Ah, entendi. Mas, fazendo o papel de advogada do diabo aqui, aprovar uma lei inútil não pega mal pro prefeito? Por que não fazer, tipo, uma coletiva de imprensa? É que a burocracia tem um tempo de reação próprio, sabe? Um protesto numa cidade pequena pode ser ignorado facilmente. Mas uma lei bizarra, isso atrai a imprensa nacional na hora. Nossa, é verdade, vira manchete em todo lugar. Exato. O absurdo foi intencional. Foi para forçar as autoridades a olharem para aquele gargalo estrutural gravíssimo. Então é quase um marketing de guerrilha legislativo. Perfeito. E isso nos ajuda a ler as outras leis com outros olhos. Por exemplo, em Recife é proibido usar máscaras de palhaço no carnaval. O que soa como uma fobia de palhaços institucionalizada, né? Pois é, mas tem a ver com segurança pública. Criminosos usavam essa máscara específica que cobre o rosto todo para assaltar no meio da multidão com total anonimato. Ah, faz todo sentido. É uma lei muito focada num problema imediato. Uhum. E a lista continua. Em Itaparica, na Bahia, é proibido urinar no mar. E em Florianópolis, os bares são obrigados a dar repelente gratuito para os clientes. O que, sendo uma ilha com muito mosquito, até que é bem útil. Sim, e a minha favorita, Quitandinha, no Paraná. Eles proibiram galinhas de andarem desacompanhadas pelas ruas, Nossa, imagina a fiscalização disso. né? E ainda tem o Código de Trânsito Brasileiro exigindo colete refletivo para ciclistas à noite. A gente nota que o sistema cria curativos rápidos para problemas que, no fundo, são de planejamento urbano. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a gente sai dessas leis escritas, que parecem um grande improviso, e entra nos costumes sociais, as regras não escritas. E aí a coisa muda de figura. O brasileiro segue essas regras invisíveis com um rigor absurdo. Sim, é o que deixa os estrangeiros totalmente chocados. Por exemplo, a relação com a comida. O artigo cita o hábito de comer fast food como pizza e hambúrguer com garfo e faca. Se conectarmos isso ao quadro geral, vemos uma cultura que valoriza intensamente a higiene pessoal. Tocar na comida com a mão em público causa muito desconforto. Mas olha a ironia, a pessoa trata uma fatia de pizza com a formalidade cirúrgica de um garfo e faca para evitar germes.
Uhum. Mas aí chega numa festa e sai distribuindo beijos e abraços em pessoas quase desconhecidas. É um paradoxo brilhante, né? Mas a repulsa na hora de comer é mais uma polidez à mesa. Já o toque físico atua para quebrar barreiras. Como um nivelador social, certo? Exato. Numa sociedade com hierarquias históricas muito marcadas, o abraço e o beijo no rosto dizem tipo que ali há abertura e calor humano. O que faz sentido. Mas aí a higiene volta com tudo depois do almoço. O texto fala de estrangeiros perplexos ao ver colegas escovando os dentes no banheiro da empresa. É um choque cultural enorme. Lá fora, isso é visto como um ato íntimo demais para o escritório. Sim, e isso se junta ao hábito de tomar mais de um banho por dia por causa do clima tropical. Mas, falando em banheiro, Ah, lá vem o maior terror dos turistas. a famosa lixeirinha do lado do vaso sanitário. Para quem nos ouve de fora, a ideia de não jogar o papel higiênico direto na água é incompreensível. E mais uma vez, a explicação é puramente estrutural. Na Europa ou nos Estados Unidos, a infraestrutura tem tubulações largas, alta pressão e o papel dissolve rápido. Ah, sim. Aqui no Brasil, historicamente as tubulações são mais estreitas e a celulose do papel foca na resistência. Jogar no vaso é garantia de entupimento. Ou seja, a engenharia invisível ditando o nosso comportamento mais íntimo. Com certeza. Mas voltando àquela informalidade dos abraços, o texto também cita chamar os chefes pelo primeiro nome, sabe? Bater palmas de um jeito super exuberante na hora do parabéns. Bem diferente daqueles cantos solenes e arrastados do exterior. Muito diferente. Sem contar o choque deles com os 30 dias de férias, os 12 feriados e, claro, a nossa farofa, que eles nem conseguem traduzir. A farofa é intraduzível mesmo. Mas eu me pergunto, essa informalidade toda com o chefe não gera uma confusão no trabalho? Olha, no nosso ecossistema local, essa intimidade é o lubrificante da máquina. A burocracia é lenta, então a relação pessoal acelera tudo. Chamar o chefe pelo nome cria uma ponte afetiva. Resolve as coisas mais rápido. Então, o que isso tudo significa? Porque a gente viu o país ciente das suas falhas, que improvisa nas leis e tem códigos sociais rígidos. De onde vem essa mistura toda? E aí que entra a nossa terceira fonte, que para mim é a chave de tudo. O caderno de atividades do 5º ano de Céu Azul. É impressionante o nível do material. A gente está falando de crianças de 11 anos. Isso levanta uma questão importante. A educação brasileira, pelo menos nesse material, é profundamente ancorada na realidade nacional. É uma carga cognitiva enorme. Sim. Por exemplo, na mesma semana, o caderno mergulha no folclore. Fala do Curupira, do Saci e tem aquela lenda linda das cataratas do Iguaçu. A história da Índia Naipi e do guerreiro Tarobá, certo? Essa mesma, que fogem e o deus serpente Mulboy, furioso, fende a terra e cria as cataratas. Transforma o Tarobá em palmeira e a Naipi em rocha. É o pensamento mágico ensinando a criança sobre a geografia do próprio território, né? A alma cultural do país. Só que logo depois dessa mitologia épica, vem um choque de realidade nas aulas de geografia. Eles não ficam só na bolha das fábulas. Nem um pouco. A atividade pede para comparar Salvador, Rio de Janeiro e Paranaguá. Mostra o processo de urbanização desordenada e tem uma charge literal sobre desigualdade social. Mostrando a favela de um lado e a mansão do outro. Exato. Uma favela em palafitas do lado de uma mansão com piscina. E o exercício faz a criança analisar como a falta de planejamento urbano reflete a desigualdade diária. Imagina o impacto disso numa criança de 11 anos. Eles já são provocados a diagnosticar as fraturas da cidade, enquanto lá fora o foco nessa idade costuma ser bem mais higienizado. Pois é. A criança percebe-se as falhas estruturais cedo, o que talvez explique aquele improviso do adulto que cria a lei da galinha solta. Sem dúvida. E a disciplina de história do caderno complementa isso perfeitamente. Ensina sobre o retorno de Dom João VI, a independência de Dom Pedro I. E entra na Constituição outorgada de 1824, explicando os 4 poderes. E o detalhe de explicar a divisão política entre os liberais e os conservadores do Império de forma totalmente objetiva, sem tomar partido. Isso me deixou muito impressionada.
Mostra como a máquina pública funciona, as tensões de poder. E no meio disso tudo, na aula de matemática, eles ensinam frações usando o quê? Pedaço de pizza. Exatamente. O que conecta direto com o nosso primeiro ponto do hábito de comer pizza com garfo e faca. É fascinante pensar nessa criança calculando frações, entendendo a lenda das cataratas e analisando desigualdade social tudo ao mesmo tempo. Isso forma um adulto muito consciente da realidade, com uma base cultural rica, mas que sabe que precisa de caminhos alternativos para lidar com o sistema. Bom, recapitulando a nossa jornada de hoje, que foi intensa, fomos de municípios que proíbem a morte por falta de espaço. Até cidadãos que escovam os dentes do escritório e amam farofa. Sim. E culminamos nessa descoberta incrível de como lendas indígenas e reflexões pesadas sobre a desigualdade moldam as mentes nas escolas. E a mensagem principal para o nosso ouvinte é que, para ser verdadeiramente bem informado sobre uma nação, se não pode ficar só nas estatísticas frias. Com certeza não. Tem que observar as excentricidades municipais, como as pessoas se comportam na hora do almoço, o que está dentro das mochilas das crianças. Perfeito. E eu queria encerrar com uma reflexão provocativa, baseada nesse material histórico do 5º ano. Opa, manda! O caderno menciona um decreto de maio de 1822, do Dom Pedro I, chamado Decreto do Cum-Pracer. Aquele que dizia que nenhuma lei de Portugal valeria no Brasil sem a aprovação dele, certo? Exatamente. A ordem de fora tinha que ter o carimbo daqui para valer. E aí fica a ideia para quem está ouvindo refletir durante a semana. Será que esse espírito histórico de filtrar e adaptar as regras vindas de fora? Não aceitar o pacote pronto. Isso. Será que esse é o motivo exato pelo qual o Brasil até hoje inventa suas próprias leis locais bizarras e tem costumes tão unicamente seus? Independentemente do que os estrangeiros achem? Exato. Talvez a gente simplesmente tenha decidido que não vai engolir o manual de instruções do resto do mundo sem antes escrever as nossas próprias regras nas margens. É um ponto excelente para pensar. Bom, por hoje é só. Obrigada a quem nos acompanhou e até a nossa próxima análise.